Hoje é o Dia Internacional do Portador de Deficiência. Vamos falar dos desafios e conquistas. E como parte das atividades em São Paulo, campanha promove acessibilidade e leitura para todos. Culto à Grande Comissão tem foco nas novas gerações e louvor com Paulo César Baruch. E como anda o hábito de leitura das novas gerações com a chegada da internet? Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro, está começando mais um Notícias do Bem aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo a partir de agora. Pelas próximas 2 horas vai ter muita informação para você aqui, né, Tainá? Muita informação, muito bate-papo. Hoje o dia tá especial, né? Fechar a semana com chave de ouro, né? É verdade, é verdade. Muito bom ter vocês aqui. Ricardo Reis já chegando, deixando uma mensagem pra gente, querido. Paz do Senhor. Bom dia, Tainá e querido. Bom dia pra você, Ricardo. Bom dia pra você que ainda não deixou a sua mensagem aqui, mas eu sei que você está nos acompanhando. Muito bom ter a sua participação. Então, já deixa aquele recadinho, né? Curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, com todo mundo que você conhece, tá? E, claro, se você ainda não é inscrito, esse é o momento. Se inscreva em nosso canal, participe aqui, ó, faça parte desse grupo de pessoas que são inscritos aqui no IP Pinheiros. É importante, né? Isso é muito importante. Você precisa acionar o sininho. Eu ia completar, Quilino. Por favor, por que é importante acionar o sininho? Você precisa receber as notificações. Como é que você vai saber que está começando um programa novo, que está iniciando um culto aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou então um evento que está sendo transmitido? Você só vai saber se você for notificado, não é verdade? Então, acione o sininho, você recebe as notificações e vai poder acompanhar tudo em tempo real com a gente aqui na nossa IPP-TV. Viu? Porque que é importante ativar o sininho. E não esqueça de compartilhar, né? Compartilha. Já falei, é isso aí. Com seus amigos, com os amigos da igreja, nos grupos de WhatsApp. A gente compartilha tanta coisa nos grupos de WhatsApp que não deve. Então vamos compartilhar algo bom. Compartilhar agora, né? Isso aí, ó, viu como a gente reforça? Porque o recado é importante. Então é importante que você faça parte, que você não deixe de compartilhar um conteúdo bom. Seu amigo vai agradecer, você vai ver. Quando você mandar, ele vai falar, obrigada. Ou obrigado. Boa. Vamos de notícia. Apesar de não ser um termo em português, né? O network, a grande maioria dos profissionais já ouviu falar essa palavra, né? Em tradução literal, seria uma espécie de rede de trabalho. Na prática, usamos essa palavra quando queremos nos referir a uma rede de contatos, não é mesmo? É verdade. Assim a gente faz networking quando nós estamos cultivando conexões profissionais, tanto em ambientes virtuais como presenciais. Além de possibilitar um contato maior com o trabalho de outros profissionais, o networking é uma boa oportunidade para fortalecer relações comerciais e até mesmo encontrar novas oportunidades no mercado de trabalho, né? Não importa qual é a sua área de atuação, em qual faculdade se formou, se você está empregado, procurando por recolocação. O network é extremamente útil em qualquer situação. Verdade. Quem vai falar ao vivo sobre esse assunto com a gente é a administradora de empresas, especialista em LinkedIn, Carolina Dostal. Você também pode participar. Deixe a sua pergunta desde já ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal a respeito de networking. A gente conta com a sua participação, mas não só sobre networking, né? Você pode participar do nosso programa aqui à vontade. Esse espaço é todo seu também. Exatamente. Olha, ontem nós falamos, divulgamos e, enfim, né? Ontem foi o dia do culto à Grande Comissão aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Verdade, a programação foi muito especial. Temática voltada para as novas gerações, contou com a participação do cantor e compositor Paulo César Baruch. Assista um trechinho só da nossa reportagem especial de hoje. O Frederico veio com toda a família direto de Guanambi, na Bahia, para participar do culto à Grande Comissão. O foco foi para as novas gerações. Por isso, centenas de jovens e adolescentes de São Paulo e cidades próximas marcaram presença. Peço a ti o teu perdão, me cura, Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim, porque
estava condenado, mas agora pela cruz, méritos de Jesus, eu fui reconciliado. Erga sua voz. Pela cruz me chamou. Em primeiro lugar, um privilégio, um presente de Deus para as nossas vidas, poder ser lembrado, né, para fazer parte de algo tão precioso, que é essa atenção voltada especialmente ao coração dos jovens, das novas gerações. Eu que estou... Antes eu falava que eu estava numa transição, mas eu acho que eu já passei essa cerca da transição, já estou mais para a ala dos senhores, né? Mas fico muito lisonjeado em ser lembrado por essa comunidade de fé tão bonita, para estarmos juntos aqui celebrando e engrandecendo o nome do Senhor. É sempre um grande privilégio. Neste ano, essa foi a segunda vez que o cantor Paulo César Baruch esteve na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A IPP tem investido na propagação do Evangelho para as novas gerações. O reverendo Arivaldo Dias Casimiro pregou sobre obedecer à visão de Deus na vida com base em Atos 26:19. Tá, daqui a pouco você vai assistir essa reportagem completa, vai acompanhar também um pouco mais da apresentação, né, da ministração do louvor com o Paulo César Baruch, que esteve marcando presença nesse culto da grande comissão de ontem. Então, ainda hoje aqui no Notícias do Bem, você vai ver essa reportagem completa e vai acompanhar mais também da ministração de ontem, vai acompanhar mais também a respeito desse tema tão importante, né, relacionado às novas gerações. É um tema importante que o nosso reverendo Arivaldo Dias Casimiro frisa ali, trabalha bastante. Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data é promovida pelas Nações Unidas desde 1992 e tem como objetivo promover uma maior compreensão dos assuntos relacionados à deficiência e mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar das pessoas. Verdade. Além disso, busca também conscientizar sobre a importância de inserir as pessoas com deficiência em diferentes aspectos, como aspecto político, econômico, cultural, mercado de trabalho, enfim, todos eles. Mas quem está com a gente para falar ao vivo sobre esse tema é a coordenadora de Advocacy do Instituto Rodrigo Mendes, que trabalha nessa área, né? A Luísa Correia. Doutora Luísa, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui no Notícias do Bem para falarmos desse tema tão importante, né? Bom dia, o prazer é meu, eu agradeço muito pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui hoje. Bom, que bom, é um prazer recebê-la mais uma vez, então. Queria só que a gente começasse a nossa conversa falando a respeito exatamente da data, né? A importância de nós termos uma data que marca o Dia da Pessoa com Deficiência. Por que uma data é importante nesse caso, doutora? O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, ele marca um dia de luta, de conquista de direitos, né? Historicamente, as pessoas com deficiência foram excluídas, sem recursos de acessibilidade, de modo que não conseguem conviver em sociedade em relação de igualdade, né? Em condição de igualdade. Por isso, esse dia é importante para a gente marcar essas conquistas de direitos, essa luta por acessibilidade, igualdade, e seguir avançando. Muito bom, né? E, doutora, uma questão que eu acho que é importante a gente frisar aqui, né, na nossa conversa, ainda mais nesse comecinho de conversa, né? Que é a questão da terminologia, a importância da conscientização, né? Da gente frisar ainda mais essa oportunidade, né? Sim, a terminologia correta a ser utilizada é pessoa com deficiência. Isso vale também para os diferentes tipos de deficiência. Então, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência visual. Isso porque a gente quer marcar que a deficiência não é a pessoa, ela é uma característica entre muitas outras características da pessoa. Então, não se usa mais termos como deficiente ou portador de deficiência, né? Porque a deficiência não é algo que você pode escolher portar ou não. Então, como é uma característica da pessoa, e a pessoa tem que sempre vir antes, o termo correto é pessoa com deficiência. E quando a gente fala dessa data e fala de pessoa com deficiência, a gente está incluindo no dia de hoje todas as deficiências, doutora? Não é uma data específica, né? Sim, é uma data que se refere a todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência, no mundo todo, inclusive. Pois é. E existe um estudo hoje que mostre qual é a porcentagem dessa população no mundo hoje?
A Organização Mundial de Saúde estima que mais ou menos 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência, o que soma mais ou menos 2 bilhões de pessoas no mundo. Uhum. Aí, aqui tem uma questão que quando a gente pensa nessa área, é importante a gente pensar na qualificação, né, doutora? Vamos voltar agora na base ali. A importância hoje de pensar na escolarização, no preparo, na inclusão. Qual a importância hoje, como que está hoje as escolas na inclusão, né, nos estudos, no ensino hoje? Sim, então acho que tem 2 pontos a serem tocados aqui. Primeiro que hoje a gente tem uma visão que é social da deficiência, então a gente entende a deficiência como tanto a pessoa que tem impedimento, né, físico, mental e sensorial, mas também a sua interação com as diversas barreiras que podem acarretar em diminuição da condição de convivência social. Então, existe uma responsabilidade social em remover barreiras, em promover acessibilidade, né? E a gente tem essa visão de o que provoca a exclusão não é o impedimento físico, sensorial, motor, mas as barreiras. Isso vale também para o setor da educação. Hoje, no Brasil, a gente já tem 87% dos estudantes matriculados na rede regular de ensino, nas escolas e salas comuns. Significa que eles já estão lá, lado a lado com os demais, estudando, aprendendo, aonde eles deveriam estar, né? Na escola com todo mundo. Porém, a gente ainda tem, né, 12% dos estudantes matriculados em instituições especializadas. Então, é um desafio aí do Brasil superar isso, porque a nossa Constituição, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência determinam que é direito de todo mundo compartilhar do ambiente de ensino-aprendizagem e estudar nas escolas inclusivas. Essa também tem que ser uma meta que eu falei das barreiras, né, tem que ser uma meta também para as escolas. Então, a gente precisa ainda investir, melhorar na acessibilidade não só arquitetônica, né, incluir rampas, elevadores, sinais sonoros, piso tátil, também investir em metodologias acessíveis a todos, em criar uma pedagogia, né, uma maneira que contemple todo mundo, e assim a gente avançar na melhoria da qualidade da educação para todos, inclusive para os estudantes com deficiência. Com toda certeza. Essa questão da escola inclusiva é uma questão que já foi muito discutida. A gente teve alguns avanços, né, nesse aspecto, tivemos alguns retrocessos nesse aspecto. Enfim, como é que está essa situação hoje? A ideia é que todos possam estudar juntos, não é isso? Os alunos que tenham deficiência ou não, todo mundo junto na mesma classe, né? Mas para isso tem que ter a escola precisa ter uma estrutura e a classe precisa ter uma estrutura também preparada para recebê-los, né? Isso, as evidências que nós dispomos hoje já mostram, além de ser direito, né, como eu disse, está na Convenção, está na Constituição, Sim. As evidências já mostram hoje em dia, né, os estudos, as pesquisas, que todo mundo se beneficia da educação inclusiva. Então, não é só o estudante com deficiência que aprende mais e melhor nas escolas inclusivas, nas escolas comuns, né, um ambiente de ensino-aprendizado compartilhado. O estudante sem deficiência também aprende mais e melhor, e também aprende aprende melhor português, matemática, e além disso, em outra camada, aprende também competências e habilidades que são essenciais hoje para o mundo, para criar cidadãos, para o mercado de trabalho, que são empatia, colaboração, flexibilidade, né, resolução de problemas. Então, é bom para todo mundo que esse espaço seja compartilhado. E sim, a gente precisa sempre avançar, não existe linha de chegada quando se fala em qualidade da educação. Então, a gente precisa sim fornecer acessibilidade, fornecer formação continuada de professores para que eles tenham ferramentas para lidar com as diferenças e singularidades humanas, né? E fornecer metodologias, enfim, materiais didáticos, apoios que possibilitem educação para todos. Ainda é necessário um trabalho atuante com a sociedade para que
entenda, compreenda ainda, para quebrar algumas barreiras com relação ao relacionamento com a pessoa com deficiência? Eu digo, dentro da escola, dentro do mercado de trabalho, doutora. Preconceito ainda, né? Ainda existe? Sim, existe muito preconceito, sem dúvida. A história da conquista de direitos das pessoas com deficiência de estudarem juntas, ela é muito recente. A gente começou a ter um movimento de inclusão há 30 anos, assim, é muito, historicamente falando, né, são séculos de exclusão e pouquíssimos anos de inclusão. No Brasil, a gente só superou o número de estudantes matriculados nas escolas comuns no ano de 2008, foi quando as escolas comuns têm mais estudantes com deficiência matriculados do que as instituições especializadas, né, onde eles ficam segregados, isolados. Portanto, é uma conquista recente. A gente tem ainda muito a aprender com essa convivência. Eu acredito que uma das principais barreiras enfrentadas é justamente essa, a barreira que a gente chama de atitudinal, que é a barreira do capacitismo, né? Capacitismo é o preconceito que existe contra as pessoas com deficiência. Muita gente ainda acredita que o estudante com deficiência pode atrasar a aprendizagem dos demais, ou que o estudante com deficiência não aprende. Isso tudo é inverdade, né? Não é verdade. O estudante com deficiência tem mais semelhanças do que diferenças com os demais estudantes, e eles são super capazes. Com certeza. E aí, quando a gente fala de preconceito, doutora, a gente pensa, e como você mesmo disse, quer dizer, as conquistas, né, os avanços são muito recentes, tem cerca de 30 anos, quer dizer, não contemplaram toda uma geração que está aí, né, na verdade. E quando a gente pensa nessas novas gerações, a gente já consegue ver uma evolução nesse aspecto? Com certeza. A gente vem alcançando muitas melhorias sociais, a gente tem reduzido barreiras na sociedade, a gente vê mais pessoas participando no mercado de trabalho, as novas gerações compreendendo, né? Eu, quando me formei na escola, não tinha nenhum estudante com deficiência na minha escola, né? Hoje, na escola do meu filho, já tem vários. Então, essa convivência, ela muda totalmente a maneira como a gente lida com as diferenças humanas, e eu acredito plenamente que forma cidadãos melhores, mais preparados para a convivência em sociedade. Nos Estados Unidos tem alguns estudos que comprovam que pessoas que estudaram com estudantes com deficiência estão mais suscetíveis a contratar estudantes com deficiência como colegas, parceiros de trabalho. Muito bom. Essa base escolar é fundamental para um bom preparo de um profissional futuro, né, no mercado de trabalho, né? Sem dúvida. Participar do ensino, como todo mundo, ter essa oportunidade, a gente vê como a porta de entrada para a convivência social, e é o trampolim, né, para todas as conquistas futuras de todos os seres humanos, né? Então, isso tem que ser direito e disponível para todo mundo, com ou sem deficiência, independente de gênero, de raça, de origem, de renda. Todo mundo tem direito à educação de qualidade, e a gente tem que proporcionar meios para que ela seja viável. Com certeza. Aproveitando essa data, eu queria que você falasse para a gente dos principais desafios que esse tema tem pela frente nos próximos anos aqui no Brasil, e como é que as entidades estão se organizando também para apoiar a campanhas, para apoiar trabalhos de conscientização, enfim, como é que está sendo o planejamento para novas conquistas, a gente pode dizer assim? A gente tem 2 desafios principais. Um desafio é que está ainda pendente de julgamento final pelo STF, uma política de educação especial que é segregadora, né? Então, o STF já declarou ela provisoriamente inconstitucional, mas ainda falta uma decisão final. Essa política faria o Brasil retroceder esses 30 anos que avançou. Então, a gente está na expectativa, a sociedade está bastante mobilizada para a declaração de inconstitucionalidade desse decreto. E, em segunda medida, acho que é muito importante dizer que a gente ainda tem o desafio de incluir esses 12% que estão nas instituições especializadas, nas escolas comuns, e aí investir em acessibilidade, formação de professores, formação continuada, e em meios para sempre melhorar
a qualidade da inclusão dos estudantes nas escolas. Muito bom. Esse é um tema que nós até ontem nós começamos a falar sobre ele. Logo mais nós temos até uma matéria falando sobre pontos aqui de contratação, né, em São Paulo. E é um tema que a gente, sempre que possível e que tivermos dados, nós queremos divulgar e falar sempre sim. E eu gostaria que você deixasse um recado, esse espaço aqui, né, deixasse um recado para quem está nos ouvindo e os contatos também para quem queira acompanhar e conhecer ainda mais o trabalho que vocês realizam. Queira conhecer um pouco mais do Instituto também, como é que o Instituto Rodrigo trabalha. Mendes, exatamente. Explica para a gente também como é que funciona o Instituto e quais as áreas de atuação. Claro, o Instituto, a gente se chama Instituto Rodrigo Mendes, nosso site é institutorodrigomendes.org.br. A gente também tem um portal de disseminação de conhecimento, de boas práticas na educação inclusiva, que se chama Portal Diversa, diversa.org.br. Todo o conteúdo é livre, gratuito, tem bastante informação, materiais pedagógicos acessíveis, tutoriais, discussões. Nós temos uma plataforma de cursos gratuito para todos os professores do Brasil, formação.rm.org.br, e também dá para entrar direto pelo site do Instituto, e lá todo mundo pode acessar nossos cursos, eles são livres, gratuitos e certificados ao final. O Instituto ele trabalha especialmente em 3 pilares. O primeiro pilar é produção de conhecimento, é um pilar no qual a gente tem tanto o portal Diversa para disseminar conhecimento, quanto a gente tem um núcleo de pesquisas, então a gente faz relatórios de pesquisa para também aprofundar no conhecimento sobre educação inclusiva. A gente tem um segundo pilar, que é o pilar de formação de professores, que tem esses cursos EAD e outros cursos presenciais e semipresenciais. E temos o pilar de advocacy, que é o pilar que eu atuo, que é para incidir em políticas públicas, no avanço das políticas em geral e até do terceiro setor na inclusão dos estudantes com deficiência. Então, o meu trabalho é incentivar que a gente sempre vá adiante, né? Que a gente sempre evolua, melhore as condições de inclusão. Bacana. Para nós é um grande prazer estar aqui com vocês e também contem sempre com a gente, que se precisarem de informações, conhecimento, a gente produz livremente para todos terem acesso. Tá bom, a gente conta sim, com certeza. Sim. Deixa só pra gente mais uma vez então o contato. É só o site, tem rede social? Isso, a gente está nas redes sociais também, como Instituto Rodrigo Mendes, e o nosso site é institutorodrigomendes.org.br e o portal diversa.org.br. Tá certo, obrigado pela sua participação, foi um prazer receber você aqui no nosso Notícias do Bem para a gente falar dessa temática tão importante que precisa ser cada vez mais falada também, né? Precisa ser cada vez mais divulgada para que essas barreiras que ainda existem possam ser derrubadas. Com certeza, eu agradeço muito pelo convite. Até a próxima. Obrigada. Imagina, foi um prazer, muito obrigado. Falou com a gente aqui a Luísa Correia, a doutora Luísa Correia, que é coordenadora de Advocacy no Instituto Rodrigo Mendes, que trabalha exatamente nessa área de conscientização relacionado à pessoa com deficiência. Deficiência, isso mesmo. Muito bom, que conversa boa, né? E aqui em São Paulo, uma campanha distribui livros acessíveis. Verdade, por conta da data de hoje, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mais 3 obras foram lançadas nessa semana. Acessibilidade e literatura para todos. Esses são os objetivos da campanha que promove o acesso de pessoas com deficiência ao mundo da leitura. A secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência explica como funciona. Livros acessíveis é onde todas as nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos podem ter uma leitura fácil, com libras, com audiodescrição. Deixa de matar uma barata ou outra. Ou seja, as pessoas vão entender o que estão lendo. A Aldeia Sagrada, de Francisco Marins, A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector, e Come Menino, de Letícia Wierchowski, são uma das muitas obras disponíveis aqui no site da Secretaria. Os 3 títulos foram lançados em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.
O programa é fruto de uma parceria entre a Secretaria e a ONG Mais Diferenças, com o apoio do Centro de Tecnologia e Inovação. Os livros são produzidos em formatos para públicos com diferentes tipos de deficiência, garantindo o acesso de todos. O governo do Estado de São Paulo quer que as políticas públicas de pessoas com deficiência cheguem lá na ponta, chegue para quem mais precisa e chegue de fato desde a idade mais tenra. É importante ler. A gente aprende, a gente cresce, é cultura. O Danilo é consultor em acessibilidade e inclusão. Para ele, a ação reforça a importância da acessibilidade. Porque a gente encontra muita barreira e sabe que uma iniciativa como essa pode quebrar essas barreiras e oferecer oportunidade para pessoas que não têm. Então a acessibilidade ela acaba se estendendo para várias pessoas que precisam e isso oportuniza um acesso igualitário a todos. As expectativas da vida de qualquer ser humano é ser feliz. Para isso precisamos de verdade da oportunidade. Muito bacana. Acho lindo. Mais campanhas como essa, né, precisam ser feitas em todo o Brasil. Sim. E agora nós vamos viajar pelo Brasil com a coluna Pelos Campos JMP. Hoje a gente mostra a última reportagem da série sobre a visita da nossa junta missionária lá na Congregação de Registro, aqui no interior de São Paulo, e o trabalho que vem sendo desenvolvido por lá. Vamos ver. Bom, queridos, eu estou aqui para relatar o que aconteceu nesse fim de semana aqui no nosso querido Vale do Ribeira, especificamente aqui na cidade de Registro. A Junta de Missões de Pinheiros esteve aqui, na pessoa do reverendo Mariano, um irmãozão querido nosso, e nós tivemos aí vamos ter amanhã também, tivemos hoje no sábado, um dia maravilhoso. Hoje, pela manhã, nós tivemos 3 horas aqui de uma conversa muito boa, muito produtiva, falando da importância da plantação de uma igreja, não simplesmente plantar uma igreja, mas plantar uma igreja genuinamente reformada, cristã, séria na palavra de Deus. Foi um tempo muito gostoso, ficamos aqui das 9 da manhã até o meio-dia e ainda tinha assunto ainda, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Agora, acabamos de terminar um culto muito abençoado, um culto maravilhoso, onde tivemos o coral cantando, não só da Igreja Presbiteriana aqui de Registro, do centro, mas os outros corais também aqui, o coral da Igreja Presbiteriana do nosso teto, louvando ao Senhor, os grupos de louvor, uma coisa maravilhosa. Eu louvo muito a Deus por essa noite que fica marcada na nossa história. O pastor Mariano trouxe uma palavra para nós, incentivando, e tivemos uma participação muito especial para nós aqui, irmãos, muito significativa. 2 participações especificamente. A primeira foi do nosso projeto social, Associação Beneficente Vida Nova. As nossas crianças do projeto Semente cantaram aqui, a coisa mais linda do mundo, e isso alegrou muito o nosso coração. E também o grupo de louvor da Igreja Presbiteriana da Vila Nova, que será organizado amanhã. Então, para nós foi uma grande alegria poder ter esse fim de semana aqui com os nossos irmãos, e eu louvo muito a Deus pela vida de todos os irmãos. Fica aí então a minha palavra de gratidão a Deus pela vida da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Deus abençoe a todos. Olá, graça e paz, só coisa boa na sua vida, meu querido. Queremos cumprimentar a todos que estão na IPP TV. Estamos em mais um momento missionário, falando da cidade de Registro, da Igreja Presbiteriana Central de Registro. Tivemos um dia todo festivo nesse sábado, dia 27 de novembro. Tivemos encontros aqui sobre plantação de igreja, ministrando oficinas, em parceria com as secretarias presbiteriais de educação cristã, evangelização e missões. E à noite um belíssimo culto de gratidão a Deus com o tema A Natureza Missionária da Igreja. Fomos muito bem recebidos, o culto muito bem frequentado, festivo. Aqui o Senhor tem realizado muitas coisas e nos alegra o coração. Várias parcerias da Junta Missionária de Pinheiros em andamento, igrejas sendo organizadas, plantadas e construções de novos templos. Muito gostoso poder compartilhar aqui, eu e a Fabiana, o que Deus tem feito aqui na região de Registro do Vale da Ribeira.
Um forte abraço a todos vocês que acompanham a IPP TV, a sua TV missionária. Tchau, tchau. Boa, na semana que vem a gente vai ter mais coluna aí pelos campos do JMP. Aliás, o reverendo Mariano, eles estão viajando, estão lá para o Nordeste. Vão trazer com certeza muitas informações para a gente do Nordeste. E amanhã você tem uma oportunidade de compras aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. É verdade, vai ter o nosso bazar de Natal amanhã, imperdível, né, Tainá? Mas quem traz mais informações para a gente agora é o Matheus Santos, que está lá na igreja. Olá, Matheus. Olá, querido. Olá, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que acompanham Notícias do Bem. Nossa igreja aí já iniciando o clima natalino, dezembro. Nós relembramos aqui o nascimento de Jesus. E a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, por meio do Bazar de Norá, nós falamos ao vivo aqui da frente, inclusive, promove amanhã um bazar especial de Natal. Mas sobre isso a Marinalva vai dar mais informações para a gente aqui, para vocês que estão acompanhando. Marinalva, muito boa tarde. O que teremos amanhã aqui nesse bazar? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui para convidar vocês para o nosso bazar que vamos ter amanhã, início às 9h30 até às 15 horas. No nosso bazar você vai encontrar roupas novas, seminovas, você vai encontrar sapatos, bolsas, bijuterias. E também nós vamos ter uma mesa com doces, pães. Nós estamos preparando com muito carinho para vocês e aguardamos a visita de todos. Agora, querido Tainá, tá um cheiro muito gostoso. A gente estava ali dentro agora há pouco conversando e tá um cheiro muito gostoso, porque elas estão preparando os doces neste presente momento. Quais doces nós teremos por aqui amanhã para vender aí pro pessoal? Olha, nós vamos ter ambrosia. Talvez muitas pessoas não saibam que a ambrosia, ela é um doce de leite mais diferenciado. É um doce de leite muito gostoso, chama-se ambrosia. Vamos ter doce de abóbora com coco, vamos ter o famoso bolo de mandioca, né? E vamos ter também geleia de manga. E também nós vamos ter pães caseiros, feitos por algumas irmãs aqui da nossa igreja. Legal, então gente, vamos ressaltar para vocês o Bazar de Natal, que acontece amanhã a partir das 9h30 aqui no Bazar de Norá, que é da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Começa às 9h30 e o endereço para você aí é na Rua Guerra Junqueiro 315, aqui no bairro de Pinheiros. Nós teremos preços incríveis aí para roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios de Natal, esses acessórios que a Marinalva disse agora há pouco. E também é uma oportunidade porque tudo aqui na igreja vai para a obra missionária. Como aqui o bazar, ó, é um bazar missionário. Então se você comprar aqui, com certeza aí os recursos que forem obtidos vão para a obra missionária. Então amanhã, a partir das 9h30 aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E para encerrar, a Marinalva vai cantar aqui um trechinho de um hino que ela gosta muito de Natal. Vamos lá, Marinalva. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em resplendor, em Belém nasceu Jesus. Muito obrigado, Marinalva. Então aí, querido Tainá, já estamos sextando com música boa aqui, com o hino do nosso cenário Novo Cântico. E amanhã encontro com vocês então aqui no Bazar Missionário, Bazar de Natal da SAF da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Volto com vocês aí. Olha, que linda, Marinalva. Adoramos, parabéns para ela. Fala para ela que é o seguinte, que a gente precisa fazer a prova do doce aqui. Antes de vender, a gente tem que ver se tá tudo ok. Exatamente. Diga para ela aí. O Quirino e a Tainá estão dizendo lá do estúdio que eles vão precisar fazer a prova se o doce estão bom ou não. Então, antes de vender. Para revender antes. Tô entendendo. Olha, Tainá e Quirino, vocês estão convidados então para fazer a degustação, para ver se é a prova ou não. Pedir e dar-se vos Beijo, dona Marinalva. Beijo, dona Marinalva. Deus abençoe o bazar. Tchau, Matheus. Obrigado pelas informações. Tem que ir, né? Se a gente, como diz o pastor Arival, tem que pedir, né? Muito bom. Quero mandar um abraço
para o Matheus Santos. E que bênção, né? Quem tá mandando esse abraço é a Janete Regali, que tá mandando um abraço para ele bem especial. Bacana. Temos várias mensagens aqui, a Janete, a Delva, a Amália, que tá aqui acompanhando a programação aqui do Notícias do Bem de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e voltem sempre. Exatamente. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para este sábado. Sábado com muita nebulosidade em quase todas as regiões do país. Apesar disso, não chove no sudeste. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Uberlândia, os mineiros também vão ter sol com muitas nuvens durante o dia. Pancadas de chuva à tarde. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. No sul do país, Blumenau tem previsão de muitas nuvens durante o dia e abertura de sol. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Rio Verde, Goiás, também vai ter sol entre nuvens, pancada de chuva à tarde, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Região Nordeste, Teresina, vai ter um sábado de sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade, as temperaturas variam entre 25 e 35 graus. E em Feijó, cidade do Acre, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Aí, tempo passado a limpo e a Tainá conseguiu mostrar uma cidade que eu não conheço. Aí, nunca tinha ouvido falar em Feijó. Aí, lá no Acre. Uma pesquisa intensa. Vamos lá, Lídia Dica tem um recado muito especial pra gente, vamos ver. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Boa, tá aí o recado então para quem vai construir, reformar, decorar, quem quer mudar a cara da casa, Qualivinil é a solução. Muito bom. Depois do intervalo, o Polo Empregabilidade de Heliópolis abre oportunidades para pessoas com deficiência. Verdade ainda, apesar de não ser um termo em português, a grande maioria dos profissionais já ouviu falar em networking. Tradução literal seria uma espécie de rede de trabalho. É isso mesmo. Na prática, usamos essa palavra quando queremos nos referir a uma rede de contatos. Assim, não importa qual a sua área de atuação, em qual faculdade se formou, se você está empregado ou procurando por recolocação, o network é extremamente útil em qualquer situação. Verdade, quem vai falar com a gente ao vivo sobre esse assunto é uma especialista em networking, administradora de empresas, especialista em LinkedIn, Carolina Dostal. Você pode participar com a gente, claro, deixe seu comentário ou faça a sua pergunta aqui no chat do nosso canal, não só a respeito desse tema, né, não só a respeito de networking, mas fique à vontade para interagir com a gente. Deixe o seu boa tarde, diga de onde você está falando, a gente quer interagir com você. Converse com a gente aí pelo chat do nosso canal. A gente vai para o intervalo, Notícias do Bem, volta rapidinho. Até já. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo.
Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2h30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV. Esse é o seu Notícias do Bem desta sexta-feira. Ai, que delícia, gente. Olha só, sabemos que a leitura na infância estimula a criatividade, o desenvolvimento da linguagem, a aquisição de vocabulário e o aprendizado da escrita. Verdade. As crianças nascidas a partir de 2010 formam a mais nova geração, chamada aí de geração alfa, né? Tudo ao redor deles, começando pelos seus pais, está constantemente conectado à internet e muito tem se discutido se essas crianças e adolescentes têm trocado os livros por uma leitura mais curta nas redes sociais e sites. Como é que isso está repercutindo na prática, né? A gente vai falar ao vivo sobre esse tema aqui no Notícias do Bem com a professora, diretora-geral de Educação Básica do Mackenzie, professora Márcia Regis, que está aqui com a gente. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer poder receber você para a gente conversar aqui no nosso Notícias do Bem. Olá, boa tarde, o prazer é meu, sempre um privilégio também estar aqui com vocês. Que bom. Olha, começar pelo começo, né? Essa geração tá lendo menos mesmo ou tá com preguiça de ler? É verdade isso? Então, é muito gostoso falar sobre leitura, né? A gente que é educador tem isso na veia, essa prática, né, de fomentar a leitura em sala de aula e em casa também, em família. Essa geração é uma geração que nasceu conectada. Então, de fato, eles leem bastante, né? Eles leem as mensagens do WhatsApp, eles leem mensagens no Instagram, eles leem informações diversas, são extremamente bombardeados com muitas informações via internet e em tempo muito rápido no seu celular, né? Contudo, os livros, eles têm ficado, de fato, um pouco de lado. Mas a leitura é uma habilidade a ser aprendida, né? Diferentemente da oralidade, da fala, que nós já temos ali recursos natos, né, no nosso componente aí corporal para já desenvolver a fala, a leitura e a escrita são habilidades adquiridas com o ensino, né? Então, da mesma forma, a questão da utilização do livro, né? Ele precisa ser fomentado tanto na escola quanto em casa. As crianças e adolescentes nunca foram aquelas pessoas assim super dadas à leitura e à escrita. Isso precisa ser estimulado, precisa ser trabalhado, né? Pela escola e pela família. Então, da mesma forma, essa nova geração precisa ser ensinada e estimulada a ler, a continuar lendo os livros. Aí tá professora, aí tá um grande desafio, né, dos pais, da escola, mas é um grande desafio bom e prazeroso muitas vezes, né, porque exige ali uma criatividade muitas vezes dentro das salas de aulas, né, porque aí nós temos professores com dinâmicas diferentes, com práticas. Quais seriam os pontos, né, o que pode sugerir como estratégias para que incentive essa prática
prática nos adolescentes, que é uma geração que muitas vezes realmente vão buscar leituras mais curtas ou às vezes vão estar bem focados às vezes nos aparelhos eletrônicos, né? Eles são mais tecnológicos muitas vezes, né? Adeptos, né? Exatamente, eles são conectados, né? Uma geração conectada aí. Eles e todos nós, né? Eu fico observando também como nós, adultos, né? Geração aí à frente, também trocou muitas das vezes o livro de papel pelo tablet, não é verdade? Pelo Kindle, porque facilita a nossa vida. Então, eu acho muito interessante a gente fazer um casamento dessas duas coisas, né? Não anular totalmente a questão da tecnologia, porque já estamos completamente inseridos nela, mas trazer a partir dela novas possibilidades. E aí, algumas dicas são interessantes. Em família, não perder esse hábito de ler o livro de papel junto com seu filho, né? Chegar em casa e ter aquele momento de leitura. Isso é muito interessante porque nos conecta também à visão cristã, né? As narrativas bíblicas, as histórias, as mensagens, os mandamentos bíblicos são todos transmitidos de geração em geração em textos escritos pela Bíblia, que é o livro mais vendido no mundo, né? Então, nós não podemos perder esse vínculo com as narrativas e em casa a gente deve separar um momento para isso, e é um momento afetivo em que o pai ou a mãe ou o irmão mais velho está junto ali com aquela criança ou com aquele adolescente, dedicando um tempo para isso, né? E é uma conexão aí de afeto muito interessante. Na escola, nós temos promovido laboratórios de leitura para os mais velhos, para os adolescentes, que são momentos não para o feedback de leituras que muitas vezes a gente pede para fazer em casa, e momentos onde a gente abre também para a realização de leituras no espaço escolar, que às vezes você pede para o aluno ler o livro em casa, né, e ele não se estimula, ele vai lá, lê o resumo na internet, mas quando você traz técnicas, né, de laboratório de leitura, de compartilhar de leituras realizadas, de momentos onde os alunos fazem leituras intercaladas e até trazem um momento teatral ali para a sala de aula, nós estimulamos a prática da leitura, que ele pode fazer o contrário, né? Experimentar na escola e levar para casa. Com as crianças mais novas, educação infantil e fundamental 1, nós desenvolvemos projetos muito bonitos com a biblioteca, né? De escolha o seu livro mais relevante, né? Aquele livro que impacta a sua vida, e indique para um amigo. Então, esse aluno lê o livro e depois chega na biblioteca, conta por que aquele livro foi interessante para ele, indica. Nós fazemos uma ciranda de livros também, que se chama Literatura Viva, onde os alunos podem levar, escolher o livro que vai querer levar para casa, e no retorno para a escola, para a devolutiva do livro, não fica apenas na devolutiva pura e simples, mas são feitas atividades, jogos, brincadeiras, em que ele compartilha algo sobre aquela leitura, em que ele faz um desenho sobre aquela leitura. Então, o livro ele passa a ter uma interação muito maior, estimulando também o desenvolvimento da criatividade, né, da memória, um conhecimento maior do próprio autor do livro, né? Então, essa coisa de saber quem escreveu, quem ilustrou, traz uma conexão maior com o próprio livro e pode desenvolver ali um desejo de que outra criança, outro adolescente leia aquele livro também que foi indicado, que foi compartilhado ali no grupo da sala de aula. Nós sabemos que essa geração, que é extremamente conectada, né, que nós falamos, gosta muito das redes sociais, eles ficam estimulados ali quando eles veem o grupo deles participando e realizando leituras. Então, isso
estimula, né, e potencializa esse desenvolvimento da leitura também entre eles. Tá certo. Bom, como você falou algumas vezes aí, a família, os pais, enfim, tem uma responsabilidade fundamental nesse processo todo. E aí a gente pode identificar também, graças à influência da internet, das redes sociais, enfim, dessa comunicação mais curta, mais objetiva, mais, enfim, que as próprias gerações anteriores também estão lendo menos ou estão menos interessadas em livros físicos, infelizmente? Infelizmente, nós vemos aí também as gerações anteriores gastando mais tempo realmente no celular, em comunicações curtas, né, como o WhatsApp, as próprias redes, né, que são de fácil comunicação ali, de pequenos trechos, e acabam gastando menos tempo aí com uma leitura, usam o Kindle, usam tablet, o próprio celular, para realizar algumas leituras de livros e às vezes não conseguem chegar até o final. Mas também a gente vê um movimento contrário. A gente vê pessoas querendo voltar ali à leitura do livro de papel e ver como aquilo é bom, não é verdade? Como é gostoso ler um livro de papel, como aquilo traz lembranças boas. As anotações, os rabiscos. Exatamente. Isso nos conecta também, né, com algo bom que a gente já vivenciou, e isso também é importante, essa lembrança ser transmitida para essa nova geração. A gente observa aqui no colégio que os adolescentes, por exemplo, eles gostam de voltar à anotação no caderno. Não sei se vocês já viram, mas eles voltam a ter umas letras bonitas, desenhadas, e valorizam muito mais a anotação do caderno do que no próprio celular, que foi uma tendência que a escola achou que seria, os livros agora vão todos para o celular, para o tablet, mas os alunos, os nossos adolescentes, sentiram muita falta, e você vê isso muito presente nas anotações do caderno, cores. Se você for lá no Pinterest, né, tem muitas dicas ali de anotações coloridas, bonitas, que é um retorno aí para esse papel que conecta também com o livro. Muito bom. Verdade. Márcia, olha, eu sei que essa semana está sendo uma semana intensa no Mackenzie, uma semana de formaturas. Eu pude participei de uma, me emocionei porque foi muito bonita. E uma das coisas que eu vi ali que me chamou a atenção, eu gostaria de colocar aqui, eram as homenagens aos professores. Muitas homenagens. Os alunos ali aplaudiam. E eu vi que foi muito gostoso essa paixão, esse encantamento ainda dos alunos pelos professores. Nós mesmos, se formos recordar, temos professores que marcaram nossas vidas. E eu acho que para a gente poder já caminhar para o final dessa nossa conversa, ainda assim, uma boa influência para uma leitura, eu acho que mesmo que a gente insista em dizer que vem de casa, mas ainda acho que o professor, ele ainda ganha um pontinho a mais nesse papel de ser uma boa influência, seja na leitura, seja no seu desenvolvimento, nos interesses, também por tudo, né? O professor, ele tem um papel fundamental nessa parte, exemplo, né? Sem dúvida, e o professor, ele é um mediador singular nesse processo. Nós que, né, nos formamos, né, em educação, em pedagogia, aprendemos aí a importância de fomentar a leitura na sala de aula. Então, o professor, ele é uma referência, porque quando ele diz o livro que ele leu para o aluno vai correr para querer ler também, né? Então, ele tem essa influência. E na formação de hábito, como nós falamos, a leitura é um hábito a ser adquirido. Então, o tempo também que o aluno passa na escola, ele é enorme e ele é voltado para essas sistematizações que estão muito ligadas à leitura e à escrita. Então, essa lembrança é muito boa, coerente, e ela, de fato, ela é fundamental. A mediação do professor nesse processo de aquisição da leitura, de manutenção desse hábito de leitura e de maior desenvolvimento, né, do leitor, é também, e com muita propriedade, função do nosso querido professor.
Que bacana. Márcia, obrigado pela sua participação. Eu sei que você está correndo aí, que tem formatura, né? Inclusive, conseguiu um tempinho aí para nos atender. Obrigado, como sempre, pela sua disposição, pela sua disponibilidade em falar com a gente aqui no Notícias do Bem. Volte sempre, né? A gente adora conversar com você. Eu que agradeço muito e volto sempre sim, que vocês me convidarem. Muito obrigada. Obrigado. A gente agradece mais uma vez a Márcia Regis, professora, diretora-geral de Educação Básica do Mackenzie, participando com a gente aqui no Notícias do Bem, falando a respeito de leitura nas novas gerações. Muito bom. Agora é hora de acompanhar a coluna Tesouros do Cristianismo com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele vai mostrar pra gente mais algumas raridades da sua coleção, entre elas uma Bíblia que pertenceu à Rainha Vitória da Inglaterra. Bom, todas as pessoas da uma reverência muito grande pela Bíblia. E desde dos mais simples trabalhadores até reis e rainhas, eles tinham essa reverência com as Escrituras. E uma das pessoas que eu quero mostrar para você agora é uma Bíblia real, essa Bíblia aqui que pertencia à Rainha Vitória da Inglaterra. Tanto é que a Rainha Vitória, ela dizia uma coisa, você sabe que o Império Britânico tinha uma expressão que dizia que é o único aonde o sol nunca se punha. Então, independente de onde você circulava pelo globo, você tinha essa questão da Rainha Vitória falando da importância da Bíblia. E é interessante que isso aqui é a capa original dessa Bíblia dela, eu estou abrindo ela aqui para você ter uma noção, então ainda está na maneira original que você tinha isso daqui, a gente procura manter tudo original. Aqui é o símbolo, né? É uma Bíblia real, e aqui você tem a assinatura dela fazendo esse comentário, e ela está assinando, agradecendo, e aqui você tem depois toda a família real, mas o que é importante é essa assinatura dela, como da Rainha Vitória. Todos os príncipes, toda a família real, eles assinaram aqui essa Bíblia Sagrada. Então, o importante é isso. Até mesmo reis, rainhas, e aqui no caso a Rainha Vitória, se dobram a essa vontade divina, ao que é a importância da Bíblia para o seu país e para a sua comunidade. Muito bem, são muitas as raridades e você vai acompanhando esses tesouros aqui com a gente no nosso Notícias do Bem. É isso mesmo. O Polo de Empregabilidade Inclusiva do Heliópolis realiza mais uma ação. Verdade, o objetivo é ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho, aproveitando também nessa semana e hoje, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente vai rever essa reportagem. Um mutirão de laudo caracterizador está sendo realizado com foco nos deficientes físicos que moram na região, uma parceria com o Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. O Polo de Empregabilidade Inclusiva tem como proposta promover a permanência de pessoas com deficiência física no mercado de trabalho. O laudo ajuda a ampliar o olhar das empresas para as capacidades desse grupo, impactando diretamente na vida dos beneficiários. Esse laudo ele é extremamente importante, mas também ele me dá uma sensação de que o Estado está presente, né? Porque ele tem um impacto considerável para que a gente possa aí conseguir os nossos objetivos, né? Então dá uma sensação de justiça, né? E uma sensação de reconhecimento. Para facilitar o processo, a emissão do laudo é rápida e sem burocracia. A assistente social garante que isso também ajuda a reduzir a ansiedade do período de espera. Eles vêm esperando com muita ansiedade esse dia, porque todos eles não têm um laudo específico. Então a gente acolhe, nós conversamos com eles, explicamos, e o laudo é saído na hora. Não tem assim burocracia. E isso facilita muito, porque muitos deles já têm até vagas para emprego, mas não têm o laudo. A ação integra o programa Meu Emprego Inclusivo. O laudo é fundamental para que os candidatos sejam enquadrados na legislação e possam concorrer às vagas. O laudo médico é essencial para enquadrar os candidatos em uma legislação pertinente, e a partir daí ele entra para concorrer a vagas dentro da lei de cotas, que é a lei direcionada às pessoas com deficiência. Então, esse
momento que a Secretaria organizou aqui hoje, por exemplo, para toda a população de Heliópolis, é essencial que as pessoas saiam daqui com uma documentação que deixa elas exatamente dentro do contexto da legislação para elas procurarem uma vaga e serem enquadradas em um emprego. Pois é, a gente está falando das ações que são necessárias, né, para a inclusão. Essa é mais uma das ações que também são fundamentais para que a pessoa com deficiência possa entrar no mercado de trabalho, como nós vimos aí, né, Tainá? Exatamente. Tinha uma mensagem ainda da nossa conversa anterior, referente à leitura. A Delva Santos colocou aqui: gosto muito de ler, mas de escrever, não. Mas eu acho que gosta, porque ela participa sempre dos nossos chats, está sempre escrevendo, deixando uma mensagem aqui pra gente. E uma coisa tá tão perto da outra, né? Pelo menos a gente acredita, né? Normalmente quem gosta de ler, gosta de escrever. Tem que exercitar, claro, né? Muito bom. O Ministério da Saúde divulgou essa semana que 90% dos adultos do país já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Pois é, a gente vai chamar de novo o repórter Matheus Santos, que vai trazer mais informações pra gente a respeito desse assunto. Oi, Matheus, bem-vindo de volta. Olá, querido. Olá, Tainá. Muito boa tarde novamente. Boa tarde a todos que acompanham Notícias do Bem. Pois é, o número corresponde a 177 milhões de brasileiros. Ao todo, 159,3 milhões tomaram a primeira dose da vacina. Até o momento, mais de 372,5 milhões de doses foram distribuídas aos 26 estados e ao Distrito Federal. O Brasil atingiu nesta quinta-feira, na última quinta, a marca de 90% do público-alvo, ou seja, adultos com mais de 18 anos vacinados com a primeira dose de algum dos imunizantes contra a Covid-19. Ao todo, 159,3 milhões de brasileiros iniciaram o ciclo vacinal. 0,03% completaram o esquema com as duas doses ou dose única, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério. O país também registrou queda de 92,57% na média de óbitos desde o pico da pandemia, registrando aí, foi registrado no dia 19 de abril deste ano. Querendo Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Então, a respeito do avanço, né, da vacinação. E falando em avanço da vacinação, só complementando mais uma informação, aqui no estado de São Paulo, o intervalo para a dose de reforço caiu para 4 meses. Então, veja a situação aí na sua cidade, porque de repente você que já tem o esquema vacinal completo, já tomou as 2 doses, já pode tomar a dose de reforço, já pode tomar a terceira. Aqui dose. Na capital também já está valendo 4 meses. Então, assim, vale a pena você na sua cidade ver como é que está essa situação, se você mora no estado de São Paulo, tá bom? Essa informação é aqui para quem mora em São Paulo. O intervalo para a dose de reforço caiu para 4 meses. Isso é muito bom. Então, aliás, eu mesmo já vou... eu já ia te perguntar como é que tá a sua questão. Já vou tomar amanhã já é dia de tomar vacina, não, segunda-feira. Tem que ser segunda. Tem que ser segunda. Segunda-feira de manhã eu vou lá já tomar minha dose de reforço. Semana não dá. Não. E se você quer fazer parte, né, da EBD 2022, a melhor escola do mundo, preste atenção no recado do nosso reverendo, né, o pastor titular aqui da IPP, Arival Dias Casimiro. Alô, você, meu amigo, meu irmão, eu quero dar uma notícia boa para você. Em 2022, a Escola Dominical continuará sendo o cartão de visitas da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Escola Dominical faz parte da agenda permanente da nossa igreja. Nós acreditamos, né, nessa metodologia. Escola dominical são os pais, os filhos, estudando juntos a palavra de Deus. E em 2022 nós estamos querendo dobrar o número dos nossos alunos do departamento infantil e também da classe de adultos. Nós queremos ter uma escola dominical forte, relevante, bíblica. E com certeza você não pode ficar de fora. Então já anota aí, 2022, você e toda a sua família aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Boa, fique atento e não deixe de participar. Depois do intervalo, Culto à Grande Comissão tem foco nas novas gerações e louvor com Paulo César Baruch. Ai, coisa boa. E ainda, apesar de não ser um termo em português, a grande maioria dos profissionais já ouviu falar em networking. Em tradução literal, seria uma espécie de rede de trabalho. Na prática, usamos essa palavra quando queremos nos referir a uma rede de contatos. Verdade. Assim, né? Não importa qual é a sua área de atuação,
em qual faculdade se formou, se você está empregado ou procurando por recolocação. Network é extremamente útil em qualquer situação. Tá bom, e quem vai falar ao vivo com a gente então sobre esse assunto é a administradora de empresas, especialista em LinkedIn, Carolina Dostal. Você já participou com a gente aqui no nosso Notícias do Bem? Ainda não? Está esperando o quê, né? Deixa aí a sua mensagem, deixa a sua pergunta, faça o seu comentário no chat do nosso canal. Esse espaço é seu, a gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para mais um intervalo. A gente volta rapidinho, não saia daí. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após as Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPP-TV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A editora Hebron lança seu mais novo estudo, A Fé dos Eleitos. São 2 revistas escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, que explicam todo o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster. Um material indutivo que pode ser usado para estudos individuais, em grupos ou classes de escola bíblica. A Fé dos Eleitos já está disponível em editoraebron.com.br e também na nossa livraria. E na Hebron, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Não perca a oportunidade de garantir esse estudo. Hebron, a sua editora missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária, com o nosso Notícias do Bem. Hoje é sexta-feira, dia 3 de dezembro. Estou olhando aqui para colar mesmo, porque eu esqueci o dia hoje. Eu só lembro que é sexta-feira, mas é dia 3 de dezembro. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a gente tem horário alternativo às 18 horas. E também você pode ver e rever o nosso material sempre que quiser lá no IPP-TV, lá no IPP Play. IPP Play, lá você encontra todo o nosso conteúdo. Jornal inteiro, completinho, ele desmembrado, só entrevista, só matéria. Ixi, lá você pode encontrar o que você quiser, como você quiser. Não só o Notícias do Bem, como todos os programas aqui da IPP-TV. Um canal muito bom, né? Aproveita, vai lá, youtube.com/IPPplay. Faz a sua inscrição também lá, ative o sininho para você receber as notificações das estreias no canal. Lembrando que é isso, toda a programação da IPP-TV, você quer assistir de repente a temporada inteira do Pinheirinhos TV? Tá lá. Você quer rever todos os programas sobre capelania com a nossa helenivação? Tá lá também. Então, assim, Conversa da tarde? Tá lá. Sempre Juntos. Tá lá. Lembra do Sempre Juntos? Lembra? Então, não, Sempre essa Juntos. geração não lembra. Meu Deus, essa geração é ótima. Saiu do ar ontem, eu Sempre Juntos. Tá lá também as temporadas completas. Tudo pra você lá no nosso IPP Play. É muito conteúdo cristão reformado de qualidade, 24 horas por dia. Muito bom, né? Quanta coisa boa tem lá, gente. Dicas de leitura, tem tudo. Mais música, tem tudo. Muita coisa boa aqui. Muito bom. E falando em muita coisa boa, falando em conteúdo, em cultos, ontem foi o dia do culto, a grande comissão aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A programação foi muito especial. Muito mesmo. A temática voltada para as novas gerações contou com a participação do cantor e compositor Paulo César Baruch. Vamos ver como foi. O Frederico veio com toda a família direto de Guanambi, na Bahia, para participar do culto à grande comissão. Nós temos acompanhado o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros através das redes sociais, né, e tendo chamado muito a atenção como Deus tem feito uma grande obra aqui com vocês. E nós viemos aqui acompanhar, receber uma bênção da parte de Deus aqui nessa igreja. E trouxe a família toda, né? Isso, trouxe a família para aproveitar, conhecer e receber a bênção que Deus tem dado a vocês aqui. O foco foi para as novas gerações. Por isso, centenas de jovens e adolescentes de São Paulo e cidades próximas marcaram presença. Eu achei muito bom, Deus falou muito comigo, foi muito legal. Legal. O que você achou da música? Muito boa, adoro o Baruch. O culto foi maravilhoso, foi um culto muito abençoado. Palavra preciosa, uma palavra bíblica, uma palavra verdadeira, que hoje em dia é muito difícil de se encontrar aqui, principalmente em São Paulo, que é uma cidade onde falsos pregadores, falsos pastores têm crescido e muito. E aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros é um lugar que a gente encontra a palavra verdadeira. E eu, inclusive, moro na zona leste de São Paulo, moro bem longe daqui e eu venho até aqui para ouvir essa palavra que é bem difícil de achar em muitos lugares. É uma igreja muito preciosa e eu fico muito feliz de poder estar visitando aqui. Muito bom. Deus tem falado nos nossos corações. Foi um momento muito especial de comunhão e da graça do Senhor, do Espírito Santo nas nossas vidas aqui. Neste ano, essa foi a segunda vez que o cantor Paulo César Baruch esteve na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A IPP tem investido na propagação do Evangelho para as novas gerações. Penso a ti, o teu perdão me cura, Deus, a tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim, porque Ele vive, posso crer. Estava condenado, mas
pela cruz, méritos de Jesus, eu fui reconciliar. Erga sua voz. Pela cruz me chamou. Em primeiro lugar, um privilégio, um presente de Deus para as nossas vidas, poder ser lembrado, né, para fazer parte de algo tão precioso, que é essa atenção voltada especialmente ao coração dos jovens, das novas gerações. Eu que estou... Antes eu falava que eu estava numa transição, mas eu acho que eu já passei essa cerca da transição, já estou mais para a ala dos senhores, né? Mas fico muito lisonjeado em ser lembrado por essa comunidade de fé tão bonita, para estarmos juntos aqui celebrando e engrandecendo o nome do Senhor. É sempre um grande privilégio. O reverendo Arivaldo Dias Casimiro pregou sobre obedecer à visão de Deus na vida com base em Atos 26:19. Tudo muda na sua vida. Ele é transformado e a partir dessa transformação, dessa experiência de uma visão celestial, toda a sua vida ganha sentido, ganha significado. Sim, a igreja está com isso no coração. A gente entende que precisa passar o bastão da fé e esse investimento faz parte desse processo. Exatamente isso, né? Nós tivemos o culto Impacto com os jovens, agora recente, para fechar já o ano, né? A mocidade. Já tivemos o culto anterior já também com a participação do Baruch, que também foi pensando nas novas gerações. E esse é um trabalho que a igreja vem realizando e esse pensar com os jovens já há um bom tempo, e é importantíssimo a igreja pensar nessas novas gerações, né? Pensar em juntar nos adolescentes, pensar nos jovens, porque não dá, porque o mundo é muito atrativo, né? Se a igreja não pensar em estratégias, não trabalhar, não acolher... E como diz o presbítero, né, Ricardo, a gente tem que passar o bastão. Não tem jeito. Exatamente, é isso Você já mesmo. conhece todas as ações desenvolvidas pela nossa Junta Missionária de Pinheiros? Ainda não? Então vamos conhecer todos os trabalhos agora. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal,
propaga a palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Muito bem, se você quer conhecer mais a respeito da nossa Junta Missionária de Pinheiros, você viu aí no finzinho, né, desse vídeo, tem aí todas as redes sociais da nossa JMP, acesse, conheça mais a respeito da Junta Missionária de Pinheiros e faça parte desse trabalho também, né? Você pode ajudar a gente participando, pode ajudar a gente orando, pode ajudar a gente doando, enfim, tem muitas formas de você colaborar com missões. Exatamente. E agora é hora da nossa coluna de agronegócio. Hoje, o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, fala sobre os novos adidos agrícolas do Brasil. Onze novos adidos agrícolas tomarão posse em seus cargos junto às representações diplomáticas do Brasil no exterior. Esta é a função dos adidos agrícolas do Brasil. São 28 postos de adidos agrícolas espalhados nas principais regiões que demandam, que compram produtos agrícolas do Brasil. Obviamente são os grandes mercados, mas surpresas, não apenas os grandes mercados tradicionais. Na Europa, por exemplo, nós temos adidos agrícolas em Londres, Paris, em Genebra, na Suíça, em Roma. Muito bem, também não apenas os mercados tradicionais, no Canadá, nos Estados Unidos, tudo bem, aí nós temos, mas na Ásia está a maior parte dos adidos agrícolas do Brasil. Sabe quais são os países? Vamos lá, na Índia, no Vietnã, na Tailândia, na China, claro, na Coreia, na Indonésia, em Singapura, no Japão, mas também no Oriente, nós temos adidos agrícolas no Marrocos, no Egito, na Arábia Saudita. E algumas dessas nações, as grandes, nós temos 2 adidos agrícolas. Esta tem sido uma das razões pelas quais o Brasil se tornou um grande exportador mundial de alimentos. Primeiro, a capacidade do agricultor brasileiro de produzir. Capacidade essa oferecida pelo avanço da tecnologia. Cada vez mais o Brasil aumenta a sua produtividade no campo, ou seja, produz mais na mesma área, né? Investe e consegue atingir níveis de produtividade e, portanto, remunera o capital investido, que é uma das regras básicas da economia. Então, o Brasil tem uma capacidade de produção espetacular, agricultores capazes de produzirem utilizando a tecnologia existente, e no Brasil nós temos, desde há pelo menos uns 12 anos, os adidos agrícolas que vão abrindo as portas para as exportações brasileiras. A diplomacia sempre foi um jogo, vamos dizer assim, de bom relacionamento com o mundo lá fora. Todos os países têm seus embaixadores, têm suas representações nos cônsulos, né? Os consulados. Então, esse mundo diplomático, ele acabou crescentemente quando a globalização da economia aconteceu, né? Vamos dizer, dos últimos 30 anos para cá, a diplomacia tradicional começou a ficar um pouco meio sem o que fazer. Por quê? Porque o mundo começou a virar negócio. E nem sempre os embaixadores, aqueles embaixadores bons de papo, né? Fluentes, cultos, eles foram capazes de dar conta das novas tarefas
que países como o Brasil, por exemplo, precisavam. Não precisava apenas ficar batendo papo lá fora, grandes jantares, etc., que é a imagem de um embaixador tradicional. Não, nós precisamos de vender, nós precisamos de abrir portas do comércio. Os adidos agrícolas cumprem esta função, junto à diplomacia, né? Então tem uma pegada comercial. Basicamente, o que eles fazem? Eles garimpam oportunidades de negócios junto às empresas, porque quem importa não é o país, não é o Egito que importa. Quem importa é uma empresa que está lá no Egito. Então, você tem que ir atrás das empresas. Essas empresas constantemente recebem apoio de políticas creditícias, de políticas fiscais, recebem incentivos para fazer os seus negócios, que são de interesse de cada um dos países onde elas estão. Então, garimpar oportunidades e, em segundo lugar, os adidos agrícolas são fundamentais para realizar os acordos de comércio internacional. Hoje em dia, as empresas de um país não conseguem se relacionar com as empresas de um outro país se os governos não fizerem acordos. Basicamente, esses acordos são acordos que procuram defender a qualidade do alimento. Então, nós mesmo, no Brasil mesmo, não importa qualquer coisa para cá se não tiver garantia de qualidade. Imagine vender alguma coisa. Quais são os critérios de qualidade? Como que você determina isso? Pega o caso da carne, por exemplo, a carne bovina. Então, todos os dias, missões da China, da Coreia, da Arábia Saudita vêm ao Brasil, eles vêm fiscalizar como estão os nossos frigoríficos, eles autorizam, desse frigorífico aqui eu posso comprar, desse aqui você pode comprar. Então, esses acordos internacionais que vão dar as autorizações são baseadas em regras definidas, né, com a presença dos adidos agrícolas, que são operadores do Ministério da Agricultura aqui do Brasil. Então, regras como nós chamamos, de fitossanidade, quer dizer, doenças de plantas. Um país não pode, como o Brasil também não pode, comprar um produto lá fora, o café, por exemplo, que naquele grão de café tenha um fungo, tenha uma doença que vai contaminar o mercado interno. Então, o medo, o temor e a competição dos países se estabelecem muito em função desses acordos que regulam, né, compra de frutas, né, qual tratamento fitossanitário que você tem que dar para que aquela fruta seja isenta de doenças. Vale para os animais, vale para os vegetais. Nós chamamos isso a defesa sanitária animal e defesa sanitária vegetal. Os acordos entre os países basicamente são feitos para garantir as condições sanitárias ideais, ou seja, garantir a qualidade. Fez o acordo, aí as empresas podem fazer os seus negócios. O Brasil hoje é o terceiro exportador mundial de alimentos e todos preveem que num prazo talvez aqui de 10 a 15 anos o Brasil seja o maior exportador mundial de alimentos, com uma vantagem: abastece o mercado interno. O Brasil não compromete a oferta de alimentos do mercado interno para exportar, não. O Brasil, na sua agricultura, tem capacidade de alimentar o povo brasileiro e exportar. Atualmente, nós exportamos para cerca de 190 países. Milhões de pessoas mundo afora utilizam nas suas refeições o frango brasileiro, a carne de gado brasileiro, para não dizer o nosso café, o nosso açúcar, o suquinho de laranja, quantas coisas que o Brasil exporta, muitas frutas para mercados mais selecionados, e a soja e o milho. O Brasil exporta soja que se transforma em ração. A ração é o componente do leite, né? O frango produzido na China, ele come a ração e daquela ração a soja é do Brasil, principalmente do Brasil. Então, essa vantagem de você abrir as portas, nós contamos com a ajuda dos adidos agrícolas. Bem-vindo aos novos adidos agrícolas. O Brasil precisa de vocês.
Bacana, mais uma vez o Chico participando com a gente aqui então no nosso Notícias do Bem, hoje excepcionalmente na sexta-feira, normalmente no começo da semana, mas essa semana foi meio diferente, né, porque a gente teve o dia de doar na terça-feira, enfim, então hoje excepcionalmente o Chico esteve com a gente aí na sexta-feira. Muito bom. Agora o Thiago Henrique traz um recado especial para a gente direto da Editora Hebron. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos, que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. www.editorebron.com.br, anote aí o site da Hebron, entra lá, você vai ver todo o catálogo, todos os lançamentos, todas as oportunidades, ofertas, enfim. Muito bacana o site da Hebron, aproveita, navega por lá e faz o seu pedido também. Depois do intervalo, apesar de ser um termo em português, né, de não ser um termo em português, a grande maioria, você, já ouviu falar em networking. Em tradução literal, seria uma espécie de rede de trabalho. Na prática, usamos quando queremos nos referir a uma rede de contatos. É verdade. E a gente precisa dessa rede de contatos para uma série de coisas, independente de onde você se formou, qual é a sua profissão. Networking é sempre importante. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco aqui do nosso Notícias do Bem. Quem vai estar com a gente é a administradora de empresas, especialista em LinkedIn, Carolina Dostal. Dá tempo de você participar. Entre aí no nosso chat, deixe a sua pergunta, faça seu comentário, interaja com o Notícias do Bem. A gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar de networking. Fica aqui com a gente, não saia daí. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Semi Tripp. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Hebron. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte desta fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você está convocado para acompanhar a nova temporada do seu programa de esporte favorito. Vários assuntos, várias experiências. Dicas de saúde, curiosidades e testemunhos de atletas que decidiram entrar em campo levando a bandeira do Evangelho de Cristo. Gostou? Mande para seus amigos, vai na IPP Play, mande para sua lista no WhatsApp e que muitas pessoas possam ouvir, possam assistir essa palavra. Muito obrigada, Deus abençoe. Esporte, vida e fé, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária.
A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Eu tenho um recado para você que está sempre visitando a nossa igreja. Temos percebido que muita gente nova está vindo aos cultos presenciais. Já se sente parte da IPP, mas ainda não regularizou a sua situação junto à igreja. Se você quer se tornar membro efetivo, fique atento. Envie o quanto antes um e-mail com o assunto Quero Ser Novo Membro para secretaria@ippinheiros.org.br. Vamos responder com todo o carinho e repassar todas as orientações necessárias para que você possa ser recebido como membro, participar dos nossos ministérios e se envolver ainda mais com a nossa vida em comunidade. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, acompanhando a nossa programação. Participem! Agora nós vamos falar de um assunto muito importante e que precisa de uma atenção especial, para você que trabalha, que estuda, para você que... para tudo. Você que vive. Para você que vive. Hoje não dá para viver sem essa palavrinha, né? Sem essa ação. Não é uma palavrinha qualquer, né? Sem o tal do network, gente. Com certeza você já ouviu essa palavra, com certeza você já praticou. E se você não tem essa prática, agora é o momento de entender por que é tão importante essa rede, né? Essa espécie de rede de trabalho, né? É muito importante o network. Nós vamos entender por quê. Uma rede de trabalho, uma rede de relacionamentos. Você precisa cultivar essas conexões profissionais, tanto em ambientes virtuais como em ambientes presenciais, porque afinal de contas isso possibilita um maior contato com o trabalho de outros profissionais. Exatamente. E claro, de repente uma recolocação, uma colocação no mercado de trabalho. Todo mundo tem que ter esse cuidado, todo mundo tem que participar desse processo. A gente está recebendo aqui no nosso Notícias do Bem a Carolina Dostal, que é administradora de empresas e especialista em LinkedIn. Ela já esteve conosco anteriormente, então é um prazer recebê-la de volta. Seja bem-vinda ao Notícias do Bem de novo, Carolina. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês que são super simpáticos e só o nome do programa já é muito agradável, Notícias do Bem, combina comigo. Ah, que bacana, né? Nós somos todos do bem aqui. Deixa eu te falar, networking, existe alguém ainda no mercado que não ouviu falar em networking ou não? Todo mundo sabe o que é já? Olha, eu acho que todo mundo sabe o que é, mas às vezes não aderiu o networking, ou não criou uma estratégia de networking, ou não colocou intencionalidade no networking, no seu dia a dia. Mas saber o que é networking, com certeza a pessoa já ouviu falar, mas não parou para prestar atenção e usar na prática, talvez. É importante, eu acho que nesse momento, quem ainda não sabe, deu a devida importância ou entendeu, é importante a gente entender a importância dele, né? Qual que é a importância do networking, assim, no trabalho, na vida, para tudo, nos relacionamentos. Porque hoje ficar sem networking é difícil, né? É impossível. Eu vou falar que a pandemia mostrou muito pra gente isso. Então, assim, voltando para os conceitos. Networking, basicamente, é como você trabalha a sua rede de contatos. E sua rede de contatos, ela pode ser seus amigos, pode ser sua família, pode ser os amigos dos seus filhos, pode ser os amigos dos seus pais. Olha só, eu, por exemplo, tenho filhos de idades diferentes, eu tenho mãe, eu sou muito amiga das amigas da minha mãe, dos pais dos amiguinhos dos meus filhos, e tem pessoas, logicamente, que fazem parte do meu dia a dia, e tem pessoas que estão um pouco mais afastadas, mas acabam fazendo parte do meu networking. O que muitas vezes acontece é que eu crio estratégias para isso. Então eu tenho o meu networking de primeiro grau, que são as pessoas que eu convivo mais, e tenho o meu networking de segundo grau, que são ex-chefes, ex-clientes, que eu continuo tendo muito apreço por essas pessoas, mas eu não consigo estar com elas, né?
fisicamente o tempo inteiro. Mas o que eu faço? Eu uso as redes sociais. Elas me ajudam muito. Por quê? Através das redes sociais, eu consigo ter exponencialidade e eu consigo estar presente em mais lugares ao mesmo tempo. O que antigamente a gente não conseguia fazer. Então, antes da pandemia, a gente ia muito em eventos presenciais. Depois, e para continuar tendo um relacionamento com essas pessoas, a gente aproveitava, já se conectava com elas no LinkedIn, dizia como foi bom ter encontrado essa pessoa, ter conhecido essa pessoa nesse evento, e depois prosseguia com esse contato, mesmo que de segundo grau, através das redes sociais. Depois veio a pandemia, a gente teve que ficar um pouquinho, até um grau de network um pouco mais avançado, porque a gente teve que aprender a fazer isso totalmente no online. Agora estamos voltando para o presencial e temos que reaprender a fazer isso. Vamos cultivar. Então, rede de relacionamento tem muito a ver com aquilo que a gente tem para contribuir. E quase todos os especialistas no assunto vão falar sobre isso. Rede de relacionamentos e networking tem muito a ver com aquilo que você tem para dar, para contribuir para os seus colegas, para os seus conhecidos, para os seus amigos e para as pessoas que você trabalha. Então, é isso. Na verdade, assim, a gente viveu esse período da pandemia que nos ensinou uma opção de coisas, inclusive os relacionamentos virtuais, a gente pode dizer assim. E é possível a gente criar um networking eficiente, ainda que só de forma virtual, Carolina? Uma pessoa que eu não conheça pessoalmente, ela é capaz de fazer parte do meu networking de uma maneira eficiente? Com certeza, vou te dar um exemplo. Olha só, na pandemia eu fui chamada para participar de um processo de mentoria para mulheres. E quem me ligou foi a Edna Vassello Goldoni, que é responsável por esse projeto de mentoria. Ela não me conhecia pessoalmente, ela me convidou para fazer parte desse processo. Eu fiz parte do processo, ficamos 2 anos atendendo milhares de mulheres, eu e mais um monte de mentoras que ela coordenou. Na semana passada, na semana retrasada, fizemos o lançamento do livro da mentoria, tudo isso online. Nós nos conhecemos pessoalmente na semana retrasada. Pois é. Isso, e assim, até choramos quando nos encontramos. Esse é um dos exemplos, para você ver. E ajudamos milhares de mulheres, todas nós as mentoras envolvidas no trabalho. Outra questão importante que eu queria falar para vocês também é sobre a questão de emprego. A gente está vivendo um momento de muito desemprego no Brasil, né? Batendo recordes em números. E a gente sabe que a maioria dos empregos, das vagas de empregos, elas não são postadas oficialmente. E é muito importante a gente ter quem indique. Antigamente as pessoas falavam que era muito feio ter quem indique, mas isso é uma realidade. Lógico que se você não tem competência e alguém te indicar para assumir um cargo que você não tem competência, isso é muito errado. Porém, a gente já sabe que se você trabalhar a sua autoridade, mostrar através dos seus contatos físicos e virtuais que você é competente num determinado assunto, a chance da sua rede lembrar de você quando aparecer uma vaga ou quando surgir uma oportunidade de trabalho é muito grande. Então, isso faz parte do network. Eu queria ressaltar muito, porque a gente sabe que o desemprego está muito alto. Interessante. Carolina, tem uma questão cultural também nessa parte do networking. Você acha que aqui no Brasil, por exemplo, ainda não é muito comum, que nem nos Estados Unidos ou em outros lugares? Lá é mais comum essa prática? Sim, lá nos Estados Unidos é muito comum, as pessoas fazem networking até nas igrejas. A gente vê que as pessoas vão para fazer isso, elas conversam, então elas aproveitam, fazem a prática espiritual e ao mesmo tempo já aproveitam, fazem os negócios, elas conhecem novas pessoas, sempre é uma oportunidade de agregar. Porque a palavra networking, ela vem junto com agregar valor, agregar conteúdo. Então, tudo que você pode fazer para o bem das outras pessoas, da sociedade, significa que você está colaborando. Você está fazendo crescer aquela sociedade, aquela comunidade. Nos Estados Unidos, a gente vê muito isso, vários exemplos de como isso acontece. A gente tem uma rede de networking que foi criada nos Estados Unidos, que é o BNI. Eu não faço parte, mas eu sei que funciona muito bem. Foi criada lá.
E eles já aprendem a se apresentar. Então, por exemplo, eles fazem um elevator pitch. Para quem não sabe, o elevator pitch é como você se apresenta rapidamente, em menos de 3 minutos. O equivalente a você entrar no elevador e subir o elevador rapidinho é o tempo que você tem para se apresentar. Então, as pessoas já são treinadas para elas se apresentarem, para elas dizerem aquilo que elas fazem. Elas já, muito rapidamente, elas já têm proposta comercial na mão. E tudo isso é muito simples. Né? O lado emocional, ele interfere menos. Não que não seja importante, é muito importante, mas aí a gente fala de inteligência intelectual, relacional e emocional, e elas trabalham em conjunto. Aqui a gente faz muito essa questão da amizade, mas sem intencionalidade e sem estratégia. A gente poderia melhorar isso um pouquinho, imputando estratégia e intencionalidade. É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, networking e amizade são a mesma coisa? Pelo que você me disse aí, não obrigatoriamente, né? Não obrigatoriamente, porque a amizade tem vários tipos de amizade, certo? E aí depende do conceito de amizade que as pessoas têm. Tem pessoas que têm amizade por interesse, tem pessoas que têm amizade por conveniência, tem pessoas que têm amizade pura. E aí é um conceito de amizade que cada um tem um conceito. Aqui a gente está falando de forma profissional. O conceito de networking é você utilizar os relacionamentos interpessoais, de forma que mutuamente as pessoas se ajudam. Então, este é o conceito de networking. A gente pensa em agregar. É a premissa básica do networking. Então é diferente de amizade. Eu lembro de um exemplo que eu achei bem marcante, de uma diretora de uma empresa, que ela citou algo que não é muito comum, assim, eu acho que essa prática, que ela falou assim, olha, eu sempre tiro 2 horas da minha agenda no meu dia para enviar e-mails de pessoas que eu lembro do meu ciclo de amizade, as pessoas que estão próximas. Aí eu lembrei que você falou do 1º grau, 2º grau ali. Se eu vejo algum artigo, se eu vejo algum comentário, eu encaminho, depois eu tiro um tempo para ligar, para ver se aquele e-mail foi relevante, ou se eu vejo alguma vaga de emprego, eu encaminho. E ela tira esse tempo para ter atenção com essa pessoa. Eu gostaria de, se possível, se você pontuasse algumas dicas de como seriam essas estratégias de network, como que nós poderíamos colocar em prática e de que forma, né, seriam esse networking, né, como que nós faríamos isso na prática? Olha, é muito legal, porque as pessoas, elas que são inteligentes, que são inéditas, que têm algo para contribuir. É natural do ser humano, a gente sempre quer estar perto de pessoas que elevam. Pensa, você quer estar perto de alguém que está muito para baixo? Não, a gente sempre quer estar perto de quem faz a gente se sentir melhor. E quando você lembra de alguém, você lembra que tem uma vaga de emprego e você passa para essa pessoa nunca mais vai esquecer. Ou quando você lê um assunto, eu tenho uma amiga que ela sabe que eu adoro assuntos sobre carreira, sobre metaverso agora, que é um assunto que está sendo muito falado, sobre vagas de emprego, sobre redes sociais. Então, tudo que aparece, ela me manda. Tudo que aparece para ela lê muito, ela me manda. Eu tenho uma outra amiga que trabalha com varejo. Ela tem uma consultoria, o nome dela é Tícera Martins. Ela trabalha com inteligência de varejo. Tudo que eu leio no LinkedIn de novidade sobre inteligência de varejo, eu mando para ela. Então, assim, toda vez que aparece um cliente que ela acha que vai ser bom para mim, ela me indica. Sabe? Então, é um ganha-ganha. E acaba que não é uma obrigação, mas a gente se respeita. Como ela percebe que eu tô sempre estudando, que eu tô sempre lendo. Então, não é só o fato de eu indicar para ela e ela se sente na obrigação. Isso tem também, o ser humano tem isso. Ele meio que se sente devendo, mas não é só por isso. É aquilo que eu emano. Eu passo que eu estou sempre por dentro do que está acontecendo no mercado e a minha preocupação de aprender é muito grande. A outra pessoa percebe isso. Também, olha o que é legal. Lembrei de você, te conheci naquele evento e eu lembrei que você falou que gosta de chocolate amargo. Você sabia que agora, em São Paulo, em Pinheiros, vão abrir uma loja de chocolate amargo? Entendeu? São detalhes, cuidados que fazem diferença, né? Exatamente. E Carolina, a gente pode dizer, quando a gente parte para o mundo virtual, que o LinkedIn é a rede social do networking?
Eu acho que até né? pelo fundador, né, o criador do LinkedIn, que é o Reid Hoffman, ele já criou o LinkedIn com esse pensamento. Ele é maravilhoso, eu gosto muito, muito dele. Tem um livro, inclusive, que um cliente meu me indicou, que chama Startup of You, que ele escreveu, Reid Hoffman, anotem essa dica. E ele criou pensando assim, o que importa não é você ter os dados das pessoas, né, o nome, o telefone, o endereço das pessoas. O que importa é como você vai se relacionar com essas pessoas e o que você vai fazer com as informações. Então, quando ele criou o LinkedIn, ele pensou numa rede focada em networking. Muita gente pensa que foi emprego, mas não foi. Ele já tinha na cabeça dele idealizado o LinkedIn como uma grande rede de networking poderosíssima. E é lá que você consegue fazer isso. Você tem muitas ferramentas que te dão acesso a isso. Pois é uma rede que as pessoas, uma grande maioria pelo menos, não cuida como deveria, né? As pessoas cuidam não só desta rede, mas de outras, e deveriam cuidar. Assim, desde o LinkedIn, que é a rede profissional principal, para você ter ideia, já está com 800 milhões de usuários no mundo. Aqui o Brasil é o 4º país em número de usuários, mas a gente vê que o próprio WhatsApp, que acaba sendo uma ferramenta muito boa de networking, as pessoas não cuidam. Elas não se preocupam com a foto que elas vão utilizar, ou com o tipo de linguagem que elas usam no próprio WhatsApp, e elas precisam entender que a linguagem é muito importante, que a imagem é muito importante, não só no LinkedIn, que você é um conjunto, que tudo fala por você. Muito bom. Eu acho que é isso, né? Eu acho que ficou claro a importância da gente ter um bom relacionamento, da gente cuidar. Eu achei tão legal quando você pontuou a questão do network, quando a gente pensa nessa parte até da questão do desemprego, porque realmente é um processo de que tem tanto, o giro de mercado está tão grande e hoje você precisa tanto de contratar e às vezes você precisa do seu colega ali, você sabe de alguém que está precisando, eu tenho uma vaga e é tanto uma troca que esse é o momento, mas ainda tem aquele pensamento, eu acho que tem aquele pensamento daquela preocupação de indicar, né? A pessoa tem esse receio ainda de indicar alguém para uma vaga, de atrelar o nome, aquela responsabilidade. Será que esse ainda é um problema que atrapalha esse networking? Sempre, mas eu acho que ele tem que existir. Porque quando você está indicando alguém, você está emprestando a sua reputação. Então, isso precisa existir ainda quando você indica uma pessoa. E é por isso que a gente fala que o networking você faz não só quando você precisa. A criação de autoridade, o networking você faz sempre para evitar o problema de quando você realmente precisa, você vai ligar para pedir. Não, o que acontece é que quando surge uma vaga, as pessoas lembram de você. E se você constantemente está passando pelo rosto das pessoas ou pela tela das pessoas, e uma das maneiras é através das redes, ou uma das maneiras é quando você manda uma reportagem que você sabe que o seu amigo, o seu colega vai gostar, você nunca vai cair no esquecimento, a pessoa sempre vai lembrar de você. Bacana. Muito bom. Aí, ele mesmo vai te indicar a vaga, você não vai nem precisar pedir. Excelente, bem colocado, acho que agora ficou bem amarradinho. O Cristiano aqui, ele falou muito legal o assunto, muito importante, e é realmente mesmo. Carolina, eu gostaria que você deixasse todos os seus contatos para quem está nos acompanhando, que quiser depois conversar um pouco mais, se aprofundar no tema e conhecer também o trabalho que você desenvolve. Claro, vai ser um prazer. Meu Instagram é Carol Dostal LinkedIn. No LinkedIn vocês vão me encontrar como Carolina Dostal. Fiquem super à vontade. Lá tem todos os meus contatos, telefone e e-mail. Eu faço consultoria em LinkedIn, assessoria em marketing pessoal e empresas também. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Tá bom, Carol. Obrigado. A gente que agradece a sua participação mais uma vez com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Volte sempre. Bom fim de semana. Tchau, bom final de semana para vocês também. Obrigado. Carolina Dostal, especialista em LinkedIn, participando com a gente aqui no finalzinho do Notícias do Bem desta sexta-feira, falando sobre networking. Como é importante e fundamental. Gente, olha, Notícias do Bem
Não fica triste, tá? Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem em todos os programas da IPP-TV, quando e onde quiser, no canal IPP Play. Muito fácil, acesse lá youtube.com/IPPplay. Aproveita, faz a sua inscrição, ativa as notificações e compartilhe com todos aqueles que você ama, né? Afinal de contas, o IPP Play é o primeiro streaming cristão reformado 24 horas por dia da internet. Se você está com a nossa edição ao vivo aqui, a partir de agora tem Marcos Melo e o Conversa da Tarde. Se você está assistindo a nossa reprise, a partir de agora, você vai ficar com Vivendo o que Cremos, com os reverendos Arival Dias Casimiro e também com o reverendo Hernandes Dias Lopes. A gente volta segunda, 11h30 da manhã, ao vivo, se Deus quiser. Bom fim de semana para você. Tchau.